zona de conforto, muita gente está. Numa média da sociedade, numa média de resultado, muita gente está. Quero ver transpor isso, né? Superar isso. Então, pra mim, é um bom termômetro quando chamam de loucura. Eu também chamo de loucura e eu gosto de ser tratada dessa maneira também. Vou fazer algo que é excepcional, algo especial. E muito improvável também. Quando eu decido escalar o Everest, parecia algo improvável. E o improvável tem a ver com perspectiva. Improvável pra quem? Improvável pra quem? Pode ser improvável, mas não impossível. Então, é possível realizar diante de uma organização. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live dessa nossa série MotiveCast. Essa que é uma realização e um oferecimento da Motive Ação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E para você que nos acompanha, você já sabe que aqui nós trazemos pessoas excepcionais, pessoas que têm uma trajetória de vida um pouco interessante e algumas vezes inusitadas, para te ajudar a entender como você pode evoluir como ser humano, como pessoa, enfim, nos 3 melhores pilares e mais importantes da sua vida, que é o pilar profissional, o pilar social e o pilar intelectual. E nada melhor do que para isso a gente trazer pessoas que tiveram essa evolução na prática. E hoje você vai conhecer uma das nossas convidadas, que a gente sempre traz aqui convidados interessantes, e essa convidada de hoje, ela é um tanto quanto interessante. O currículo dela aqui é muito extenso, mas eu vou falar algumas partes, vou deixar com que ela fale mais e aborde esse assunto da vida dela, que ela, melhor que ninguém, entende mais. Ela é a primeira mulher negra latino-americana a chegar ao cume do Monte Everest, ou seja, é montanhista, ela é empreendedora, socioambiental e líder ESG. Então já viu que não é pouca coisa. É uma mulher que, além de ter uma vasta experiência, ela se preocupa com alguns pontos sociais que respingam nas pessoas, que respingam nas empresas, e a gente vai abordar muito isso hoje. Ela já escalou várias montanhas, eu vou deixar que ela fale os nomes aqui, porque eu nem vou me arriscar a falar esses nomes estranhos aqui, tá? Mas eu vou deixar com que ela fale. Ela é palestrante, ela é autora, tá aqui autora, mas na verdade ela me disse nos bastidores que ela vai mostrar um livro depois dela aí, que alguém escreveu um livro sobre a trajetória dela, é isso, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Né? Legal. Ela inspira também milhares de pessoas com a sua história de superação. Ela também lidera projetos sociais e é destaque em iniciativas de impacto e transformação. Eu tô falando dela, Aretha Duarte. Minha querida, obrigado por aceitar o nosso convite. Que honra. E antes da gente começar qualquer coisa, eu vou te fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha feito essa pergunta pra você. Eu sempre gosto de fazer isso porque parece que a gente eleva o nível da pergunta, né? Tá. Por que as empresas te contratam pra palestrar? Uau. Bom, primeiro de tudo, eu que tô grata aqui por essa oportunidade. É muito bom conversar sobre como a gente pode contribuir com as empresas. Absolutamente todas elas têm desafios a superarem. E esse é o meu maior... Desafio, eu diria que é o meu maior compromisso. Absolutamente gerar impacto positivo por onde quer que eu passe. Quando a gente passa nas empresas, a gente quer evoluir, inspirar as pessoas a alcançar seus resultados e ajudar a empresa a alcançar também. A maioria das empresas me procura para falar para diversas vertentes. Algumas delas para falar de liderança feminina. Algumas delas para tratar de diversidade e inclusão. Outras querem saber como é que a gente faz para se organizar e garantir superação de desafios, alcançar grandes resultados, alcançar o topo da cadeia da nossa empresa, do nosso segmento. Algumas querem falar de meio ambiente, preservação e até de segurança. Então, são diversas vertentes que a gente pode conseguir contribuir através dessa analogia do projeto da Aretha em relação ao Everest e tudo que a gente vem traçando até hoje. E dentro dessas vertentes que as empresas te contratam, qual delas você vê assim uma necessidade absurda e que sempre quando as empresas acreditam que é aquele tema, você consegue reverter para aquilo que você, dentro de uma conversa, observou que é aquele tema específico que eles precisam ouvir? Uau! Lucas, é desafiador responder isso porque, de algum modo, às vezes o desafio está bem misturado. Às vezes o problema de alta performance de uma empresa tem a ver com a liderança. Muitas vezes tem a ver com como está a gestão da equipe, como é que está os processos acontecendo dentro daquela empresa, como é que está a organização, como é que foi pensado a ascensão daquele resultado dentro dos processos. Então, por exemplo, quando eu falo de escalada, que parece ser apenas uma prática esportiva e aparentemente individual, eu consigo comprovar de que eu não escalo uma montanha sozinha. Eu consigo comprovar de que para eu tentar escalar o Everest, por exemplo, é necessário ter um planejamento. Absolutamente, eu tenho um desejo de alcançar o resultado
resultado de escalar o Everest. Por trás dessa escalada, eu defini um propósito. O propósito não era chegar ao topo da montanha. O propósito era gerar muito mais impacto e resultados coletivos. E a partir dali, a gente tem um planejamento estabelecido. Como assim, Areta? Para escalar o Everest, eu não começo lá de cima, não começo do topo. Para escalar o Everest, eu começo aqui da minha base. Que base? Eu preciso saber o que eu preciso para estar lá. Quais são os requisitos? Técnicos, físicos, emocionais, financeiro. Então, a gente não estabelece um grande sonho, um grande desafio e começa a realizá-lo hoje. Nós temos que traçar aqui um alicerce, uma base para poder estar lá. Então, são muitos desafios que a gente consegue ajudar as empresas a corroborarem num resultado positivo a partir de planejamento, cooperação, trabalho em equipe. Que legal. Areta, você tocou num tema interessante e antes da gente passar diretamente para esse tema, que é a base, né? Tudo começa pela base. Eu queria entender quem é a Areta e onde que surgiu essa... Alguns dizem que é loucura, outros dizem que é inspiração, outros dizem que é vontade. Onde surgiu essas três coisas aí? Eu não sei qual o nome que você dá, ou é um misto dos três, mas onde surgiu esse desejo de se aventurar, mas passando por esse lado, né? Quem é a Areta e quando surgiu esse desejo? Muito bacana quando as pessoas dizem que é loucura, é porque parece que você vai alcançar um resultado que a minoria está realizando. Ou seja, está tudo bem você buscar aquilo. Pensam que é loucura porque nem todo mundo está lá. É um grupo muito segregado, muito específico que vai buscar aquela realização. Porque zona de conforto, muita gente está. Numa média da sociedade, numa média de resultado, muita gente está. As empresas, muita média é alcançada. Quero ver transpor isso, né? Superar isso. Então, para mim, é um bom termômetro quando chamam de loucura. Eu também chamo de loucura e eu gosto de ser tratada dessa maneira também. Vou fazer algo que é excepcional, algo especial. E muito improvável também. Quando eu decido escalar o Everest, parecia algo improvável. E o improvável tem a ver com perspectiva. Improvável para quem? Improvável para quem? Pode ser improvável, mas não impossível. Então, é possível realizar diante de uma organização. Agora, a Areta não começa no Everest. Eu, quando era criança, eu nem imaginava praticar o montanhismo. Eu sou uma garota que nasceu na cidade de Campinas e vivo lá, na periferia da cidade, desde que nasci. Sou filha de nordestinos, meus pais são pernambucanos, vieram para São Paulo há aproximadamente 50 anos, tentando ter uma vida melhor do que tinham lá na região nordeste do país. Quando eles chegaram aqui, para você ter uma ideia, não tinham nem onde morar. Então, a partir dos meus pais, eu aprendo o que é força de determinação e trabalho e dedicação. Os meus pais chegaram aqui sem ter um centavo para construir a sua casa e ter a sua moradia, mas construíram um barraco de madeirite num ambiente que foi doado para eles enquanto terreno, e ali eles puderam formar família. Eu sou a caçula de 3 crianças, tenho 2 irmãos... Tenho 2 irmãos, sou a caçula dos 3. Legal. 2 irmãos mais velhos, e foram inclusive esses garotos que me garantiram uma infância fantástica. Por mais que faltasse estrutura de moradia, muitas vezes faltou saneamento básico, energia, telefonia... Dinheiro nem se fala, né? Dinheiro faltou, mas eu não passei fome, ainda bem, graças aos meus pais. Mas ainda assim, a minha infância era incrível porque eu podia praticar qualquer coisa. Qualquer coisa. Como assim, Areta? Tudo que havia de possibilidade de movimento, de brincadeira, de atividade esportiva, eu praticava muito por conta do incentivo dos meus irmãos. Isso me ajudou. Me ajudou a entender que os esportes nos fortalecem, nos empodera e faz a gente criar, recriar, buscar estratégias, buscar tática para a gente estabelecer o nosso próximo passo dentro daquela prática, dentro daquela atividade. E foi isso, inclusive, que me fez me tornar uma adolescente que acreditava que no esporte eu poderia ter uma melhor possibilidade de educação e efetivamente garantir impacto positivo por onde quer que eu passasse. Eu decidi, inclusive, fazer faculdade por conta da prática esportiva. Fiz faculdade de educação física, primariamente porque eu queria trabalhar em escolas. Nossa, queria ser professora. Eu quis muito ser professora, amava lidar com crianças e adolescentes, entender quantas possibilidades existem dentro da educação no sentido conhecimento é algo que ninguém tira de você e te faz crescer, te faz expandir. Agora a gente tem essa visão interessante de que a infância da Areta foi uma infância comum, a de milhões e, sei lá, centenas de milhares de brasileiros, né? A maioria, eu tenho certeza. A maioria vive nas regiões periféricas e sem acesso, sem estrutura. Está comprovado. E dentro dessa sua jornada, qual que foi o ponto exato que você acreditou que deu esse ponto de inflexão que tornou a Areta o que é hoje?
E se você olhasse para o passado, se você não tivesse escolhido esse caminho, você tem uma noção de como a Areta estaria hoje? Como é que é essa relação para você? Eu quero entender esse caminho que a Areta percorreu que fez ela ser o que ela é hoje. Lucas, eu confesso para você que houve eu tive uma trajetória muito positiva quando eu considero o apoio e o incentivo da minha família, em especial a minha mãe. Teve uma coisa que eu aprendi logo na infância, poderia ter aprendido em outro momento da minha vida, em outra fase, em outra página, diria assim, mas eu tive a sorte de aprender exatamente na infância. Eu aprendi muito sobre empreendedorismo, verificar o que há de desafio, de obstáculo na nossa jornada, e como a gente transforma aquilo em vantagem, como a gente transforma aquilo em oportunidade. Eu sempre transformei dificuldades em oportunidades. Minha mãe não somente trabalhava como cozinheira, ora faxineira, mas também tinha renda complementar a partir da venda de salgadinhos, de pastel, de barraquinha, participava de festas, e eu sempre acompanhava a minha mãe nesse sentido. Ao mesmo tempo, eu acabei aprendendo sobre essa questão de empreendedorismo. Eu vendia chiclete, bala, pirulito, chocolate na escola. Eu ia com uma bolsinha e empreendia. De que maneira? O pouco de mesada que eu recebia, eu comprava o produto e vendia pensando ali em lucratividade para os meus coleguinhas de escola que, porventura, poderiam comprar. E a minha vida toda foi assim. Em determinado momento, eu quis ter um brinquedo lançamento. Os meus pais não podiam comprar. Ao invés de ficar reclamando de mimimi, ó céus, ó vida, eu buscava observar o que é que eu tenho de oportunidade, o que é que eu tenho de solução diante desse desafio. Então, desde a infância, eu aprendi sobre a importância de a gente inovar, criar e empreender. Eu tava pensando, que você estava falando, e minha cabeça estava pensando, tentando maquinar várias coisas, né? Dentro de uma sociedade real, em que a gente vive esses nossos obstáculos e os desafios, a gente, dentro das empresas, existe um termo chamado intraempreendedorismo, que é eu empreender no CNPJ do outro. Okay. É aquela coisa que as pessoas escutam como vestir a camisa da empresa e tal. E quando a gente encontra essas dificuldades dentro do nosso trabalho, qual é a melhor forma de a gente fazer a gestão daquele momento, daquele clima, daquela temperatura que talvez não estejam tão boa, para que a gente possa encontrar um caminho do qual a gente possa resolver aquele problema? Se fosse a Areta que estivesse naquela situação, como que você resolveria esse tipo de problema? Eu acho que o maior desafio aí, no caso, é de trazer esse engajamento, né? Fazer com que todos os colaboradores, com que todos os envolvidos naquela jornada, naquela busca de resultado, estejam conectados ao mesmo objetivo. E eu chamo o objetivo aqui como propósito. Eu acho que é super importante, eu acredito que é super importante que haja uma cultura e um comportamento organizacional que façam com que todas as pessoas reconheçam qual é o propósito daquela jornada, que aquilo faça sentido para todos e o resultado que se torne realmente coletivo. Não importa se eu estou dentro de uma empresa trabalhando para o CNPJ de alguém. Importa quão eu sou importante para que aquele resultado seja meu também. Quão importante eu reconhecer que aquela minha jornada não é somente para lucros. De algum modo, é possível a gente reconhecer a transformação. Transformação na minha vida, transformação no meu entorno, transformação na vida dos clientes que estão recebendo aquela excelência de serviço e produto adequado. Então, a gente realmente desenvolveu uma cultura de entender o meu trabalho dentro dessa corporação é positiva e eu sou fundamental. Esse senso de pertencimento também. Eu sou fundamental para que esses resultados positivos sejam alcançados. Não somente meu, não somente da empresa, mas que seja nosso. Que bacana. Entrando nessa... Eu achei muito interessante o jeito com que você falou. E eu quero dar uma provocadinha aqui, né? Oba! Entrando nessa seara de a gente trazer analogias... Seria interessante a gente fazer uma analogia e você vai me dizer se eu estou certo ou estou errado, né? Bom. Dentro de por exemplo, uma expedição a uma montanha como foi a do Everest, a gente tem noção dos riscos, a gente tem noção dos perigos, mas a maior noção é a nossa meta, é onde a gente quer chegar. Só que para a gente minimizar esse impacto dos riscos e dos problemas, existe uma coisa chamada planejamento. E dentro desse planejamento a gente percebe que não há nenhuma possibilidade de uma pessoa conseguir fazer essa escalada sozinha. Ela tem que ter alguém, né? Seja à frente dela ou seja atrás. E eu queria que você, dentro dessa analogia, trouxesse pra gente como é que é essa visão dentro desse trabalho em equipe, né? Do qual a gente sempre precisa depender das pessoas ou da excelência do trabalho das pessoas, mas a gente precisa
depender da nossa excelência também para que a coisa aconteça. Como é que dentro dessa analogia você consegue enxergar essa dinâmica? Eu adoro essa analogia, porque para mim montanha é escola para a vida pessoal, profissional, social, onde a gente consegue trazer diversas analogias, como você bem comentou. Quando a gente pensa numa escalada, vou dizer a escalada Everest, que foi um dos desafios maiores que participei. O objetivo era extremamente era muito grande, do ponto de vista financeiro, técnico, emocional, social, tempo de exposição, é uma empreitada duríssima. No entanto, fica claro que às vezes até é possível escalar sozinha, tá? Só fazendo aqui um ajuste, é possível escalar sozinho. O porém quanto tempo você vai levar para alcançar o seu resultado quando está sozinho? Será mesmo que na primeira tentativa vai dar certo? Você tem disponibilidade para ter 5.000 tentativas até alcançar o seu resultado? Então, torna-se mais difícil fazer sozinho. Quando você trabalha em equipe, a coisa fica mais factível. Quando você pensa, quem é que vai te guiar? O seu Sherpa. Quem é que vai te ajudar a carregar a carga? Quem é que vai te ajudar com a questão nutricional? Quem vai te ajudar com o treinamento pré-Everest? Quem vai te ajudar a ajustar com as questões burocráticas, jurídicas? Então, escalar uma montanha ou escalar qualquer objetivo das nossas vidas profissionais, sociais e pessoais, contar com pessoas, com uma rede de apoio, realmente torna a coisa mais factível. A gente aproveita a diversidade de competências. Imagine, a Areta é muito boa, de repente, na escalada técnica, tem boa resiliência, mas será que ela realmente tem suporte para carregar 25 quilos num Everest da vida? Será que a Areta é boa em cozinhar? Quem é que vai cozinhar? Será que... Então, a gente aproveitar as múltiplas competências, todo mundo se complementa, cria esse somatório, um cuida do outro, e isso, inclusive, é fundamental. Ter empatia, ter respeito e fazer com que todo mundo trabalhe juntos em prol do objetivo. A Areta chegou ao topo do Everest com um Sherpa, que se chama Pasang Sherpa. Mas eu não cheguei lá por conta somente da minha vontade, da minha motivação pessoal e do Pasang. Haviam diversas pessoas que haviam trabalhado para que estivéssemos lá em menos de 60 dias de expedição. Caraca! Para quem não entende, né, como é que funciona isso, o que significa o topo do Everest para quem chega lá? Qual é a sensação? Fantástico. Bom, escalar o Everest é desafiador não somente pelas questões técnicas, riscos, então tem avalanches, tem gretas, condições climáticas. Tem condições climáticas. A própria altitude é um desafio, né? 8.848 metros acima do nível do mar é difícil demais. A partir do campo 4, a partir de 7.900, 8.000 é considerado zona da morte, porque de fato você começa a morrer. Quanto mais tempo você fica ali em exposição, tem risco de adoecer e de morrer efetivamente. Mas você aceita e topa passar pelos diversos desafios, pelos diversos acampamentos, por conta de um propósito, e quando chega ao topo do Everest, você se sente empoderado. Eu absolutamente cheguei lá, ajoelhei, agradeci, celebrei. Não celebrei somente quando cheguei no Everest. Mesmo antes de estar no Nepal, mesmo antes de iniciar a expedição, eu já estava celebrando. Eu acredito que cada conquista é motivo de celebração. Quando a gente percebe que os nossos resultados vêm mediante os nossos esforços, é importante, temos que celebrar, até para a gente criar assim, uma metodologia, uma memória. Poxa, cada resultado é importante, então vale a pena eu buscar alcançar esses resultados. E aí, quando eu chego no topo do Everest, eu fico encantada, porque percebi que era um lugar para poucos, é um topo estreito. Ao mesmo tempo, eu vejo ali o cenário no entorno, muitas montanhas de 7, 8 mil metros, e eu estou acima de todas elas. Estou também acima das nuvens. É um cenário incrível, privilegiado, que eu me sinto muito honrada e grata. Grata porque eu sabia que muita gente tinha me apoiado, me incentivado para estar ali. Grata porque eu fui honrada por não estar sozinha e garantir esse resultado. Mas também, entendendo que aquele era apenas o primeiro passo do meu sonho grande. Aquilo nunca foi o meu sonho maior. Caraca! Existem outros sonhos maiores e talvez mais desafiadores, quanto. Com certeza. É muito legal o jeito com que você fala, porque me faz pensar que hoje, dentro de um cenário, de uma vida social, de uma vida profissional, de uma vida intelectual, o topo do Everest, fazendo essa analogia, pode ser diferente para cada tipo de pessoa, né? Então, dentro de uma corporação, por exemplo, dentro de uma empresa, cada pessoa tem o seu topo do Everest, né? E é engraçado que quando a gente alcança isso, eu não sei se para você soa assim, quando a gente alcança esse topo, a gente esquece, parece que por um momento a gente esquece que a gente sofreu tanto para chegar lá. Parece que a gente esquece a dor naquele momento e só o que a gente
tem como sensação e observa, sei lá, é um respiro de alívio. A gente simplesmente esquece. É um princípio de satisfação completa. Você tem toda a razão. Parece que essa memória da dor passa rapidamente, fica ali só a satisfação, o privilégio. Poxa, que incrível, conseguimos, estamos aqui, deu certo. É satisfatório. A jornada toda nós temos aí processo, uma construção acontecendo de aprendizado, autodesenvolvimento, autoconhecimento, poxa, informações novas ao longo do processo, tem coisas que às vezes nem estavam previstas realmente e a gente vai tentando lidar ao longo da ascensão. Claro, houve um planejamento anterior, uma previsibilidade diante de algumas circunstâncias, mas outras são totalmente fora do nosso controle e a gente tem que entender como fazer a gestão desse novo desafio. Por exemplo, eu tive princípio de edema pulmonar na montanha, então quando surge um princípio de edema pulmonar, algo que a gente não espera e não deseja, porque com o edema pulmonar a gente não pode ir ao topo, a gente tem que voltar para a cidade. Então quando acontece esse tipo de coisa, o que a gente faz diante de um problema como esse? A gente, poxa, desiste, acabou para mim? Ou vou em frente e arrisco a minha vida, que não é adequado, ou avalio o que é que dá para eu fazer para eu melhorar essa questão antes de continuar. Então, isso acontece frequentemente. Agora, quando a gente realiza, a gente volta, uau, é fantástico, é indescritível chegar no resultado que a gente estabeleceu, que a gente previu, que a gente desejou, se organizar para aquela execução, é uma satisfação plena. O que não dá para aceitar, você cortou aqui um pouquinho, não sei se... mas agora voltou, né? Boa, voltou. O que não dá para aceitar é que diante de obstáculos, a gente simplesmente desista. É sempre bom avaliar, ou diante, poxa, eu estou conseguindo chegar, e aí de repente acontece alguma circunstância que não permite que a gente vá em frente em segurança e a gente segue. Não é legal também. É importante a gente avaliar, poxa, quanto de esforço eu posso colocar na minha atividade, na minha ascensão, com ética, com justiça, com respeito, com empatia, com segurança, e isso é inegociável, para eu seguir em frente ou reavaliar e voltar. Num outro momento eu tento ou busco uma outra rota. Isso acontece o tempo todo na montanha também. Que legal. Você trouxe pra gente aqui características comuns de uma pessoa resiliente, de uma pessoa que tem determinação como foco principal. E isso pode ser aplicado em todos os pilares da nossa vida, né? E dentro dessa seara, se você tivesse hoje que dar uma dica para as pessoas que estão almejando o pico do Monte Everest delas, qual seria a dica principal? Isso é como eu falei antes, né? O pico do Everest para cada pessoa é diferente. Pode ser desde um... Eu acho interessante isso, só antes da pergunta, né? Colocar esse ponto. Eu estava numa palestra esses tempos de que o palestrante perguntou para uma senhora qual era o maior sonho dela. E trazendo essa analogia, né? O pico Everest dela era um sofá novo. Né? Então, para cada pessoa, pode ser um carro, pode ser uma viagem, e pode ser um cargo mais alto dentro do trabalho, enfim. Se você tivesse que dar uma dica para essas pessoas que têm um pico do Everest ali como meta, qual seria essa dica? Eu diria que para qualquer pessoa que está buscando o seu Everest, é fundamental entender que nada será fácil. Tem pessoas que gostam de romantizar e achar que, poxa, um fulano teve sorte e o outro não. Para cada um, com o seu Everest, sempre terá desafios. Na jornada, terá coisas que darão super certo dentro do seu planejamento, coisas que sairão do seu planejamento, previsibilidades, mas, acima de tudo, dentro dessa jornada e buscando a resiliência, evite distrações. Tudo aquilo que não te aproxima da realização, diga não. Aprenda a falar não. Aprenda a se afastar. Se tem alguma coisa que está te distanciando do teu propósito, se afaste daquilo. Se aproxima de quem te fortalece. Busque conhecimento. Busque estímulos. Busque treinamento, preparação. Tudo aquilo que te fortalece e te possibilite, te dê potencial para aquela conquista. Distraiu? Não tem a ver com o teu propósito? Sinto muito. Tchau, não me serve. Vou escolher uma outra rota aqui, aquela rota que realmente tem conexão com o objetivo, com o resultado que eu estabeleci. Que legal, que legal. Eu vou entrar numa outra seara aqui, numa outra seara, e eu queria que você trouxesse pra gente a visão,
a sua visão que você tem sobre o tema. Eu não sei se o tema certo seria falar assim, Areta, você se considera militante ou não? Ou se você, por qual motivo você briga por essas causas que você acredita que são causas importantes, principalmente nessa questão do preconceito, do racismo, de mulheres no topo. Né? Eu quero entender um pouco como é o relacionamento da Areta com essas questões, que eu diria até que são questões sociais importantes e que precisam ser debatidas. Eu acredito também que precisam ser debatidas e precisam ser, eu diria até confrontadas, até porque tem a ver com mudanças culturais. Quando a gente tem uma estrutura social que a gente leva por anos, mas a gente percebe que essa estrutura não garante equidade de oportunidade, por exemplo, mulheres praticar determinados esportes, de repente, mulheres ocuparem determinadas cadeiras nas empresas. Então, de repente, a gente observar o nosso entorno, o lugar aqui que a gente trabalha e não verificar pessoas negras dentro de um país cuja maioria é declarada pessoa negra. Onde é que estão essas pessoas? É importante a gente observar, será que há uma estrutura em que dá oportunidade igual para todas? Há uma equidade de oportunidade, de repente educacional, de repente social, de repente simplesmente abrir cotas, por que não? Então, eu não me considero, militante, porque tem muitas coisas que eu nem faço, né? Tem grupos que eu não participo, eu não sou do tipo que vai... Radicalista, você diz? Eu não sou radicalista, não sou do tipo que vou ficar gastando a minha energia apontando, olha, aquele erro específico, ali uma ferida, eu não tenho essa característica, até porque demanda tempo, demanda energia, demanda saúde. Eu prefiro sempre observar, poxa, como é que foi o meu passado, verificar essa ancestralidade, em que ponto nós estamos e como eu posso contribuir daqui por diante. Por exemplo, tivemos uma expedição inclusiva em 2024, somente com pessoas negras no Kilimanjaro, a mais alta montanha do continente africano. Por exemplo, implementar uma parede escalada, esse esporte que já é olímpico e tão inacessível ainda, numa periferia da cidade de Campinas, para acesso gratuito. Então a gente instalou a parede escalada lá, no formato boulder, que tem uma altura máxima de 3 metros, para que as pessoas, crianças, adolescentes, adultos, possam acessar esse esporte, experimentar e, quem sabe, praticar. Até porque lá tem vias fáceis e tem vias super desafiadoras. Então, as pessoas podem se desenvolver no esporte a partir desse projeto. Então, eu digo que, sim, há muito que precisamos melhorar. E por que eu tenho esse foco em melhoria? Porque me interessa, pura e simplesmente? Interessa, mas não para um princípio individual, pessoal, simplesmente, mas porque eu quero uma sociedade cada vez melhor. Se todo mundo estiver conquistando, se realizando, acessando, todos estarão felizes, realizados, entregando soluções ao mundo. Eu acredito muito que todo mundo tem um poder interno bruto, Lucas. Eu falo que todo mundo tem PIB, um potencial de realização, e que se houver estrutura, oportunidade para todos, todo mundo vai entregar o melhor para que a nossa sociedade seja realmente incrível. Que legal. Você não só inspira com a sua fala, como você traz pra gente uma percepção sobre o início de uma construção de cultura dentro da empresa, né? E principalmente essa construção de cultura, ela tá muito ligada à diversidade também. E quando você fala sobre a ideia, acho que há pouco atrás você falou sobre a importância de cada pessoa dentro do processo de subida do Everest, né? E é interessante a gente observar as potências de cada pessoa para que a gente consiga montar um grupo super poderoso, talvez. E dentro dessa cultura, dentro dessa diversidade, você acredita que precisa ter esse mesmo olhar? Eu vejo que sempre que há grupos e as pessoas são naturalmente heterogêneas, o grupo sempre é heterogêneo, ninguém é igual a ninguém, sempre enriquece esse diálogo, enriquece projeções dentro daquele grupo. Quando nós estamos escalando a montanha, o grupo é heterogêneo, cada um traz insights, todo mundo cria resultados, todo mundo chega no resultado coletivo. A empresa, a escola, dentro de casa, a mesma coisa. Se a gente aproveitar a diferença de cada um, a competência específica de cada um, a gente enriquece em projeto, agrega em valor. Eu sei que algumas pessoas têm um pouco de medo de perder o seu espaço, perder o teu poder, mas eu posso afirmar que não precisa ter medo. Todo mundo pode contribuir com você e você pode contribuir com todo mundo. Então, essa complementariedade é fantástica para trazer inovações, para trazer resultados, de repente, únicos. Poxa,
Eu não havia pensado nisso. Olha só, quando juntou a minha ideia com a ideia da outra pessoa, olha só o que a gente trouxe, que potência. Eu acredito que a diversidade traz criatividade e inovação. Tem uma amiga minha que ela sempre diz, né? Eu acho que eu ouvi isso dela, não ouvi de mais nenhuma outra pessoa, que nada supera a inteligência coletiva. E é exatamente isso que você falou, né? Às vezes uma pessoa que aos olhos de outras não agregaria nada, ela tem uma percepção e vê uma coisa que ninguém viu. Então a ideia de escutarmos todas as opiniões ou todas as propostas para que a gente consiga, dentro daquela inteligência coletiva, chegar a atingir a meta, talvez seja um princípio ali que é interessante ser implantado dentro de uma cultura, de uma empresa, de uma corporação, para talvez um trabalho em equipe. Sim. Lucas, eu acredito tanto nisso que até os projetos sociais conseguem promover esse tipo de resultado. Quando eu penso em projeto social para pessoas de periferias, eu penso que nada mais é do que formular uma ponte que conecta quem tem acesso com quem não tem acesso a determinadas experiências, oportunidades. E aí, a partir daí, acontecem trocas. Todo mundo tem algo a agregar. Quem teve acesso tem uma certa experiência, quem não teve acesso, por exemplo, a questões educacionais de qualidade, tem uma outra experiência de vivência própria. E essas trocas contribuem para o que a gente pode trazer de resultado para a sociedade. Para o planeta, por exemplo, quando a gente pensa em meio ambiente. Sim. Então, nas empresas... Inclusive, é um tema que você domina, né? ESG. Eu gosto bastante, até porque eu sei que é um tema urgente, mas, acima de tudo, sei o quanto cada um de nós consegue promover de impacto positivo. Todos nós, eu acredito que ninguém consegue ser 100% sustentável, por exemplo. Poxa, ser nessa variável, né, S, sustentabilidade, 100% ideal. Não conseguimos. No entanto, todos nós conseguimos dar um passo à frente todos os dias de melhoria. Eu sou apaixonada por reciclagem, eu sou apaixonada por circularidade, eu sou apaixonada por conversar, por exemplo, com catadores de recicláveis, com cooperados, para demonstrar a eles que a atividade que eles realizam é fantástica, precisa ser valorizada e eles não devem estar às margens como estão até hoje. Eu hoje sou interlocutora de empresas que conectam o resultado da empresa com a transformação ecológica que acontece em determinadas comunidades. Então, tem a ver com como cada um de nós precisa enxergar nossas ações e a nossa cobrança às empresas para que sejam cada vez mais impactantes positivamente, que a gente reduza os impactos negativos. Eu que sou montanhista, quando eu vou para a montanha, eu enxergo que precisamos ser minimalistas. A gente só precisa pensar lá no que é adequado enquanto quantidade de comida e qualidade, o que a gente precisa fazer para garantir a sobrevida, a roupa, a segurança, a comida, a preservação quanto a baixa temperatura, a alta temperatura. Então, a busca do minimalismo, mas, acima de tudo, identificar o que eu estou fazendo aqui no meu entorno, seja dentro da minha casa, na minha empresa, no meu bairro, na minha cidade, no meu país, e gerando impacto positivo. Gosto muito dessa temática, ESG, pensando no impacto social e ambiental positivo. Agora, Areto, eu fiquei com uma dúvida aqui. Eu ia até perguntar antes, mas eu vou perguntar antes que eu não tenho outra oportunidade de perguntar. Bora. Quanto tempo leva para você iniciar uma expedição, por exemplo, uma subida até o topo do Everest? Okay. Quanto tempo leva para chegar lá e para voltar? A gente pode até retomar o tema da resiliência aí, porque é bastante tempo. A gente, se tratando de expedição e de montanha, é uma expedição que a gente tem que reservar 60 dias. São 2 meses na montanha, passando frio, restrição de conforto, claro, uma restrição alimentar, tendo que praticar atividade física ali quase que todos os dias, o ar é rarefeito, dificuldade para respirar. Poxa, são tantos desafios que a gente não consegue nem contabilizar quase. No entanto, dentro desses 60 dias, a gente tem que manter a resiliência e, acima de tudo, a gestão técnica, emocional e identificação das condições climáticas. Tinha 60 dias, eu consegui realizar entre subida e descida 54 dias de expedição. Foram 54 dias na montanha. Considerando o trecho inicial, que a gente diz até que é moderado, que é o trecho de Lukla, primeiro vilarejo, até o campo base, que está a 5.300 metros, são 10 dias. Do campo base para cima, foram esses outros 44 dias, considerando que nos campos altos são 4. Campo 1, 6.100, campo 2, 6.400, campo 3, 7.200 e o último acampamento, campo 4, 7.900, 8.000 metros de altitude. Caraca! E isso pode ser transportado de uma forma, trazendo uma analogia,
para dentro do nosso ambiente de trabalho, talvez, né? Eu que almejo chegar em um cargo específico, ou eu quero um aumento de salário, ou eu quero ser reconhecido, eu preciso ter uma trajetória do qual eu vou passar por essas provações, do qual eu vou passar pela dificuldade, e aí me faz pensar numa outra vertente, né? Que é do meu pilar intelectual. Eu preciso aprender a fazer aquilo que aquela pessoa que eu almejo estar no lugar dela faz. Eu preciso me desenvolver. Perfeito. E a aprendizagem, o aprendizado, a rotina, eu entender que isso é fundamental, é um divisor de águas, né? Absolutamente. Lucas, quando eu pensei em escalar o Everest, eu sabia dos requisitos mínimos. Não basta eu começar hoje a praticar montanhismo e amanhã imaginar que eu terei sucesso no Everest. Existem todos os requisitos necessários para serem cumpridos. Por exemplo, alcançar excelente condicionamento físico. E esse excelente condicionamento físico a gente alcança em pelo menos 1 ano de preparação. Ter conhecimento de escalada em rocha, até porque lá tem trechos verticais em rocha, a gente precisa lidar com cadeirinha, com mosquetão, com solteira, com os equipamentos da escalada em rocha. Precisa, enquanto terceiro passo, ter conhecimento de escalada em gelo. Como é que eu me desloco nesse ambiente com gelo, com neve vertical, com fendas? Ter noção da sua experiência em altitude, como é que teu corpo se comporta em ar rarefeito. Então, eu tinha passado por diversas montanhas, especialmente da América do Sul, para adquirir esse conhecimento. E o que a gente chamava de último passo pré-Everest era ter passado por uma montanha de 7 a 8 mil metros. No meu caso, eu fiz 4 vezes esse passo. Eu fui 4 vezes ao topo do Monte Aconcagua, que fica ali na Argentina, que tem 6.962 metros de altitude. Então, quando a gente está na montanha, é a mesma coisa. Levam 10 dias para chegar no campo base, mas do campo base até o topo nós temos que fazer uma preparação. Que tipo de preparação é essa? Por exemplo, reconhecer ambientação. Então, a gente precisa reconhecer como é que as pessoas lidam naqueles campos altos. Em que momento que eu vou usar o suplemento de oxigênio, o oxigênio suplementar, a máscara. É diferente de outras montanhas abaixo de 7 mil metros. A gente nem precisaria desse suplementar, mas de 7 mil para cima é super recomendado pela questão da segurança. Como é que é o deslocamento por fendas? Nem todas as montanhas que nós vamos tem gretas, tem fendas no meio do percurso. Lá, nós temos que atravessar cordas. Então, como é que é esse deslocamento sobre cordas não, sobre escadas de alumínio que são colocadas na forma de ponte para a gente atravessar. Então, essa ambientação, essa adaptação ao novo ambiente, a lida com as pessoas que estão com a gente, como a gente gera ali de familiarização com as pessoas que estão com a gente. Eu o tempo todo entrava na barraca cozinha, que era para as pessoas que estavam cozinhando, mas eu ia lá para gerar esse relacionamento. Relacionamento é fundamental em qualquer jornada que nós temos. Relacionamento positivo, respeitoso, empático. Aí, quando a gente já passou pelos 3 ciclos de aclimatação, e isso é super importante falar, muita gente acha que a gente chega na montanha. Por que são 60 dias, 50 dias de expedição? É porque o ar é rarefeito, nós temos que subir e descer diversas vezes para gerar adaptação bioquímica no nosso corpo para a gente sobreviver naquele lugar. E a corporação, na minha opinião, é a mesma coisa. Não adianta você chegar na empresa hoje e acreditar que amanhã você vai se tornar, por exemplo, um diretor, um CEO. Calma, tem toda uma construção para acontecer. Até para quando chegar aquela grande bagagem, aquele grande desafio, aquelas grandes decisões que você terá que tomar, você está preparado. Só que eu preciso me permitir também, né? Aprender, entrar com o copo vazio para que eu possa absorver todo aquele conhecimento, aquela jornada, para que depois, mais à frente, eu esteja preparado a assumir aquele lugar, né? Você sabe, Lucas, que outro dia eu li alguma coisa que eu concordei muito. Conhecimento não se perde, é importantíssimo a gente adquirir. Construir esse conhecimento. Por exemplo, sei lá, me fala aí, Lucas, um livro que você gosta muito, que você leu e gosta muito. Tem um livro que eu gosto muito que se chama A Arte de Ser Imperfeito. A Arte de Ser Imperfeito. Digamos que você tem esse livro na sua estante e eventualmente você quer reacessar esse livro. Mas se por acaso você leu uma vez esse livro e você não decorou todas as páginas e amanhã aconteceu um incêndio na sua estante, esse livro ser perdido, você consegue contar essa história? Consigo. De cabo a rabo, página por página? Não, página por página não, mas eu consigo ter uma leve lembrança de tudo que... Pois é, eu trago como analogia, Lucas, de que a gente precisa adquirir cada vez mais conhecimento, que tudo aquilo esteja dentro da gente, para que a gente não precise o tempo todo contar com um livro, com uma coisa externa a nós, para acessar aquele conhecimento, para a gente ter prontamente a resposta da primeira página é essa, Areta, da 5ª página é essa. Assim é a nossa história de vida, a nossa história profissional. Precisamos adquirir conhecimento para que aquilo esteja dentro da gente, e ninguém vai tirar. Não vai ser um incidente como um incêndio que vai nos tirar aquele poder que está dentro de nós. Que legal. Caraca, você
Eu não sei nem o que dizer, porque você trouxe um outro ânimo pro meu dia hoje, dentro dessas suas palavras, dentro das suas colocações. E eu não sei nem quanto tempo a gente tem ainda. 38 minutos. Quanto? 38 Olha aí. A gente está quase partindo pro final, mas antes eu quero que você fale duas coisas. A primeira, se você tivesse que voltar no passado e te dar um conselho que te evoluiria drasticamente. Tá. Qual seria esse conselho? Posso dar 2? Sem dúvida. Até 3. Eu escolho dar 2 nesse momento, pensando exatamente agora. Tem um que é muito para eu mudar esse meu início de vida e outro para motivar, siga dessa maneira. No sentido de que a Aretinha, digamos que a Areta do passado, a Aretinha, siga assim, resiliente, determinada, buscando o seu conhecimento, se preparando, se fortalecer o tempo todo. Isso vai funcionar para toda a tua vida. Isso é realmente imensurável. Ao mesmo tempo, eu diria, Aretinha, promova mais relacionamento. Por mais que você seja tímida, e eu realmente era muito tímida no meu passado, promova mais relacionamento, aproveite cada vez mais das pessoas que estão no seu entorno. Hoje eu faço muito disso. Mas no passado eu deveria ter feito ainda melhor. Porque todo mundo no nosso entorno, não importa em que área, quem está abaixo hierarquicamente, quem está acima, todos podem contribuir ao longo da nossa jornada em algum momento da nossa vida. Aretinha, busque relacionamento. Isso não tem preço. As pessoas têm valor e nós precisamos respeitar quanto cada uma pode contribuir para a tua vida e você também com a vida delas. E se você tivesse que dar uma dica diretamente olhando ali para aquela câmera, para a pessoa que está assistindo você, uma dica que vai ser um divisor de águas para que ela entenda que é para agora, ela precisa executar agora, se ela quer, se ela almeja, se ela tem uma meta, para ela alcançar, o que ela tem que fazer. Boa. Nessa aqui? Cadê? Nessa sua aqui ó. Eu aprendi que é fundamental a gente estabelecer o nosso objetivo. O sonho é importante, mas traduza esse sonho numa meta, em um propósito, em um objetivo claro. Muito claro, para você saber palpar, saber quando, onde, por que fazer. E aí, a partir do momento que você estabelecer esse Everest, que é o seu Everest, comece a executar. Tem um plano e comece a executar. Tenha esse plano, esse Everest como norte, é ali que eu quero chegar. Mas foque somente no próximo passo, é como na escalada. É o nosso próximo passo que é realizável. Não lá em cima, é o próximo passo. Até porque, se não realizarmos o primeiro, o segundo, o terceiro, o 10º e até o penúltimo, o último não será alcançado. Então, tenha a diretriz, né, a direção, mas foque, bote sua energia no próximo passo e evite a distração. Uau, você que está assistindo aí, eu espero que você tenha entendido essa visão e anotado tudinho aí para que você possa executar de uma forma maestral aí na sua jornada, seja ela uma jornada pessoal, seja ela uma jornada profissional, uma jornada intelectual. E Areta, antes da gente finalizar, eu queria saber sobre o seu livro. Você deixou ele aqui do ladinho, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu livro. Você falou nos bastidores para mim que não foi você que escreveu, mas você é a peça fundamental para que ele fosse escrito. Eu queria que você falasse um pouquinho dele e falasse também das suas redes sociais, para a pessoa que quer entrar em contato com a Areta, onde é que acha? Boa. Ô Lucas, esse aqui foi mais um Everest da minha vida, porque eu desejei escrever a minha biografia antes mesmo de ir para o Everest, quando eu percebi que de algum modo a minha história tinha representatividade, poderia promover inclusão, diversidade, e entendi que a minha história poderia inspirar. Então, se amanhã eu não estivesse aqui, eu queria que isso ficasse disponível para as pessoas acessarem a minha história de vida. Só que eu desejei essa escalada antes do Everest, no momento que eu não poderia destinar os meus recursos para nenhuma outra coisa que não fosse o projeto da escalada. Então, naquele momento eu comecei a conversar com um jornalista, Rodrigo Grilo, que eu já conhecia o trabalho, gostava bastante da forma sensível que ele tinha de escrever. Eu comecei a falar: Rodrigo, um dia você vai escrever minha biografia. E aí, quando eu embarquei para o Nepal, ele falou: Areta, a partir de hoje, sempre que possível, mande-me um áudio ou me escreva suas expectativas em relação à expedição. E eu fazia isso, tanto que nesse livro aqui no final tem alguns QR Codes com áudios de quando eu estava na montanha. Além de fotos, além de textos, tem QR Code, olha só. Então, se você ler esse QR Code, você consegue ouvir o meu áudio enquanto eu estava na montanha. Claro que faltando um pouco de ar, mas valia a pena. E aí, o Rodrigo Grilo, depois que eu voltei do Everest, consegui finalmente o recurso, consegui investir nessa biografia. Rodrigo Grilo convidou a Débora Rubim. Ambos
escrever esse livro, entrevistando a mim, algumas amigas, alguns familiares. O livro tá bem bacana, também impactante, inspiracional. Recomendo. Onde que as pessoas acham esse? Pode me chamar pela rede social e ali eu faço, realmente transmito como pode adquirir. Pode ser comigo, até para receber dedicatória. Pode ser através da editora. Então, só me chamar na rede social, Areta_Duarte, e eu faço toda a orientação de como receber esse livro, que tá bacana demais. Que legal. Então, ó, pessoal, uma dica de leitura aí, para você que quer se inspirar e alcançar o seu Everest, aí, o topo do seu Everest. Uma boa dica é o livro da Areta, Da Sucata ao Everest. Olha que maravilha. Isso aí, inclusive, pode ser um tema do nosso próximo bate-papo, que eu vou convidar você para vir para vocês, pra gente falar sobre por que da sucata ao Everest. Fica combinado. Fica combinado. Obrigada. Areta, eu quero te agradecer. Muito obrigado, minha querida, por aceitar esse convite e vir aqui nos agraciar com essa história maravilhosa. Eu fiquei curioso demais para saber ainda uma outra parte da história, principalmente essa parte do empreendedorismo que você falou no começo, essa questão da sucata. Eu quero entender sobre isso, porque esse nome me soa muito forte. Eu acredito que soa em quem está assistindo a gente. Agradeço fortemente por você contribuir com a sua visão estratégica, com a sua experiência e a jornada de vida aqui com todo mundo. Lucas, eu que agradeço realmente pela sua escuta, por esse diálogo e para todo mundo que está nos assistindo agora. Realmente o tempo é precioso e eu espero de fato que tenha sido positivo para todos. Que bom. E para você que nos acompanha aqui, você sabe que o nosso objetivo aqui é ajudar você a evoluir nos 3 principais pilares da sua vida, que é no pilar profissional, no pilar intelectual e no pilar profissional. Eu falei social, profissional e intelectual. Boa. É isso mesmo. Então, para você que ainda está em dúvida se essa evolução é realmente necessária ou não, assista aos outros episódios também, porque você vai ver que não há busca pela nossa meta, pelo pico do Everest, se você não for resiliente, se você não precisar evoluir nesses pilares. E eu agradeço a você que assistiu aqui a mais um episódio. Então você já sabe o que fazer, clica aí e se inscreve no canal, vai lá também no Instagram da motiveação.palestras, e lá a gente tem vários cortes também desse nosso bate-papo, de vários outros, para que você possa se inspirar e colocar isso também na sua jornada aí, tá certo? Eu sou Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras, e ficamos por aqui. Até o próximo.